Aleluias. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, todos aqueles que estão em casa, que podem estar assistindo esse vídeo nesse momento, que o Senhor venha te encontrar essa noite com a paz do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa abrir sua Bíblia em Lucas 7, 13. Lucas 7, 13. Vamos ler o verso-chave nesta noite. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E vendo-a, o Senhor moveu-se de infinita compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Glórias a Deus. Que o Senhor venha falar no seu coração nesta noite. Eu não sei como se encontra você neste momento, mas que o Senhor venha falar na sua alma, no seu coração, que você venha sentir o renovo do Senhor com esta palavra. Aleluias. Eu quero trazer falar nesta noite, sobre o encontro que restitui. Que encontro é esse que pode restituir você? Eu quero trazer 2 pontos nesta noite, que Jesus ele restitui a esperança de um povo, e que Jesus ele também ele restitui o que o que foi perdido, porque só Ele pode restituir. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto de Lucas 7 fala da viúva de Naim. Naim é um pequeno vilarejo, não podemos nem dizer que seria uma cidade, porque é um lugar bem pequeno. Então, Naim é um pequeno vilarejo, e ali havia uma viúva. Havia uma viúva que, naquele momento, ela estava passando por mais uma dor. Dor seria, naquele momento, de perder o seu filho, de estar indo ao enterro do seu filho. Ela estava ali seguindo o enterro do seu filho. Eu quero lembrar que, se a palavra fala que ela era uma viúva, então ela já havia passado por algo antes, que foi a perda do seu marido. Então, naquele tempo, as pessoas, o povo, quando perdia, aliás, uma mulher, quando ela perdia a sua família, quando ela perdia o seu esposo, ela colocava, antes de perder, ela colocava toda a sua esperança, a sua, vamos dizer assim, a sua fé, né? Ela esperava que o esposo que fosse fazer muitas coisas por ela, que fosse estar sempre à frente para poder resolver algo na vida dela. E depois, quando ela perdia esse esposo, ela colocava toda a confiança, ela confiava no esposo, então ela depositava toda a sua confiança no esposo. E a partir do momento que ela perdia o esposo, quando ela tinha filhos, ela passava essa confiança era depositada em um filho. E ali aquela mulher, ela já havia perdido o esposo, e ela estava passando pela situação de perder o filho. Creio eu que aquelas pessoas que estavam ali naquela multidão, elas não entendiam o que se passava no coração daquela mulher, porque ela já havia perdido alguém que ela confiava, alguém que ela depositava toda a sua confiança, e, num determinado momento, ela também perdeu o esposo, ou ela também perdeu o filho. E aquele filho, para ela, no momento, era tudo que ela tinha no momento. Mas o interessante é que
em momento algum, ela estava desesperada. Ela não se mostrava desesperada. E por ali, Cristo estava em Cafarnaum. E Cristo, quando ficou sabendo, né, Cristo, na verdade, ele sempre sabe o que nós passamos, ele sempre sabe o que nós sentimos, porque ele é soberano e ele sabe de todas as coisas. E aquela mulher estava ali naquele enterro e Cristo resolveu, então, ir a Naim. E os discípulos estavam ali com ele, uma pequena multidão seguia, né? Uma determinada multidão seguia a Cristo também naquele momento, assim como também havia uma multidão naquele velório, naquele enterro, seguindo aquele enterro. Então, Cristo, ele resolveu, então, passar por Naim. E chegando ali, ele viu aquele movimento, todo aquele movimento ali daquele povo, e ele, então, se aproximou. Claro que Cristo, ele sabia do que se tratava, porque ele é soberano. Claro que Cristo, ele entendia o que estava ali acontecendo com aquela mulher naquele momento, porque a dor que ela sentia naquele momento, Cristo sim entendia o que se passava com ela. Aleluias. Cristo é maravilhoso, aleluias. Só Cristo entende o que se passa dentro do coração de um ser humano. A dor, quando o ser humano passa, só Cristo pode entender. Por mais que você venha explicar para alguém, por mais que você venha falar a dor que você sente, as pessoas não são capazes de entender uma dor que uma pessoa possa sentir. No Evangelho de Lucas, encontramos diversos relatos de Jesus, né, relatos que falam sobre as maravilhas que Cristo fez. E uma dessas maravilhas é justamente essa ressurreição desse jovem. Porque aí depois veio o milagre que Jesus fez com a filha de Jairo, depois veio Lázaro, e veio outros. Mas esse foi o primeiro milagre que Jesus fez de ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no caso ali daquela viúva de Naim, encontramos algumas particularidades. E a primeira ênfase do Evangelho de Lucas aquela numerosa multidão ali que seguia Jesus. Aquela multidão que seguia ali a Jesus, que seguia ali aquele enterro. Vale lembrar que a multidão representa o empecilho na vida de alguém. Quando se tem algo tumultuado na sua vida, te impede de enxergar Cristo, te impede de você poder servir a Jesus, porque é algo que vai atrapalhar a sua visão espiritual. Mas Cristo, ele conhece o seu coração. Eu quero te dizer nesta noite que ainda que haja uma multidão que possa atrapalhar você enxergar Jesus, eu quero te dizer que nada pode atrapalhar Jesus te enxergar, porque ele é soberano. Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E aquela multidão ali seguindo, Cristo então se aproximou daquela viúva, e ali observando toda aquela situação, Cristo então colocou a mão sobre aquele garoto, colocou a mão sobre o caixão, colocou a mão sobre aquele rapaz. E aquele povo ali observando, porque até então, como é que vem alguém e coloca a mão sobre uma pessoa que está morta? Como é que vem uma pessoa e coloca a mão e fala para levantar, para ressuscitar? Até então, o normal de alguém é de não fazer isso. E ainda mais aquele tempo, como é que um tempo daquele apareceu alguém que poderia colocar a mão, que poderia falar, levanta? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Cristo estava ali justamente para fazer isso, porque ele estava ali, porque ele precisava restituir uma esperança.
E a esperança era para o coração daquela mulher. A esperança era para o coração daquela viúva. Eu quero te dizer nesta noite que Cristo é a tua esperança. Cristo é a esperança de cada um de nós. Cristo é a esperança deste mundo que está vivendo em termos de pandemia, coronavírus, a situação que se encontra o país, o povo que já não tem mais confiança. As pessoas andam já com medo de ir aos mercados, de ir a um banco, de andar nas ruas. Sabe por quê que elas têm todo esse medo? Porque muitas delas não têm esperança. Mas eu quero te dizer nesta noite que Cristo é a esperança. Ele restitui. Ele pode restituir todas as coisas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E a expressão que foi lida, que diz assim, no 7:13, que diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Eu quero te dizer nesta noite que quando Cristo falou não chores, Ele não quis dizer, não, você não pode chorar pelo seu filho, você não pode ter sentimentos por ele, você não pode sentir a dor por ele. Não foi bem isso que Ele quis dizer. Quando Ele disse não chores, Ele quis dizer: eu estou aqui, eu posso ressuscitar, eu posso fazer com que ele se levante. Quando Cristo fala para nós não chore, Ele quer dizer que Ele está no momento, Ele está conosco, independentemente da situação em que nós encontramos. Eu não sei que independentemente da situação que você se encontra. Quando Cristo fala não chores, Ele quer dizer: eu posso todas as coisas na sua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E quando alguém tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que é restaurada é a restituição, que é restituída, é a esperança. Porque como é que pode uma pessoa viver sem a esperança? Aquela mulher, ela colocava toda a esperança nela, no esposo, quando ela tinha o esposo. Depois aquela confiança, aquela esperança passou para o filho. E naquele momento ali, ela já havia perdido a esperança. Mas Cristo naquele dia disse: não chores. Porque Cristo quis dizer: eu estou aqui para socorrer você. Porque eu sou o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor, na hora da tribulação. Porque é isso que Cristo faz. Ele nos socorre na hora da dor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os dois pontos que eu estou querendo colocar neste momento é justamente a restituição da esperança. Porque Cristo, Ele restitui a esperança. E Ele também, Ele restitui tudo aquilo que se é perdido. Mas para que Cristo possa fazer isso, é necessário que você tenha fé. É necessário que você use a sua fé. O país está vivendo nessa questão aí da pandemia. As pessoas precisam ter fé no Senhor. As pessoas precisam acreditar que Cristo, Ele pode livrar todos nós de tudo isso aí. O problema é que muitas pessoas já não têm colocado a sua fé, já não têm colocado a sua esperança, já não têm colocado a sua confiança total no Senhor. Então, tem perdido muito por isso. Na verdade, tem perdido tudo por isso. Porque a nossa esperança é o Senhor. Não se pode pensar no futuro se você não tem a esperança. E essa esperança tem que ser no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro diz que a nossa esperança é viva, porque Cristo ressuscitou. Lá em 1 Pedro 1, do 3 ao 4. Porque a nossa esperança, ela é viva. E a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Quando Ele veio e morreu por nós, foi justamente para que nós tivéssemos essa esperança.
Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo diz que nós não somos como aqueles que estão sem esperança, sem Deus no mundo. Porque se você serve ao Senhor, é necessário que você tenha esperança. É necessário que você acredite. É necessário que você consiga olhar com seus olhos espirituais e você veja o amanhã. Porque só em Cristo existe o amanhã. E ali, aquela mulher estava já desesperançada, porque o filho já havia morrido e estava ali naquela situação, já estavam caminhando para um enterro. Mas quando Cristo apareceu, o negócio foi diferente. Quando Cristo colocou a mão, o negócio começou a mudar. E aquelas pessoas que estavam ali começaram a olhar, olharam, puderam observar aquele milagre, aquela ressurreição. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra assim: e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E naquele momento, ele se levantou. Aleluias, louvado seja Deus. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor é Ele que pode te levantar do pó. Somente o Senhor é Ele que pode ressuscitar os teus sonhos. Somente o Senhor, Ele pode entrar na tua causa. Ele pode entrar no teu casamento. Ele pode renovar, Ele pode tirar tudo aquilo que não é do agrado dEle. Tudo aquilo que está destruindo a sua casa, tudo aquilo que está destruindo o teu filho, tudo aquilo que está destruindo a sua família, o Senhor é a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Mais adiante diz assim: e o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Glórias a Deus. Ali a esperança daquela mulher estava. Ali naquele momento a esperança dela reviveu. Sabe por quê? Porque Cristo fez com que ele se levantasse. E ela podia entender que a esperança dela era Cristo, porque ali ele fez aquele milagre naquele momento. Então ela não precisava mais depositar a esperança dela, ela não tinha mais que ficar, ela não tinha mais que acreditar que seria A ou B, que seria a confiança dela. Então, naquele momento, ela viu que a esperança é Jesus, porque é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que renova, é Ele que restitui. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, é Ele que pode fazer com que tudo seja renovado na sua vida. Aleluias. Jesus, Ele também restitui, como eu já falei, Ele também restitui a tudo aquilo que se perdeu. Aleluias. Cristo, quando ele resolve, quando algo toca o coração dele, não é necessariamente, queridos, você ser... Aquela mulher, ela era uma pessoa humilde, ela era uma pessoa, digamos assim, uma pessoa simples. Porque Cristo, muitas vezes as pessoas acham que para poder Cristo enxergar, é necessário que a pessoa seja uma pessoa de nome, de renome. Mas eu quero te dizer nesta noite que Cristo, Ele olha principalmente para os humildes de coração, para aqueles que o adoram em verdade, para aqueles que o adoram com sinceridade, para aqueles que abrem o coração, para aqueles que verdadeiramente querem servir a Cristo. Porque no tempo em que estamos vivendo, as pessoas estão deixando de acreditar, estão deixando de crer. Sabe por quê? Porque muitas vezes não deposita sua fé no Senhor. Muitas vezes ela começa a acreditar em pessoas. Ela começa a acreditar, assim como aquela mulher acreditava no esposo, assim como aquela mulher depositava a fé dela no esposo, muitas pessoas, muitas vezes, depositam a sua fé em homens. Mas eu quero te dizer que, se você depositar a sua fé no Senhor, Cristo, Ele vai restituir tudo
aquilo que você perdeu. Não importa a sua situação, não importa de que forma encontra a sua família, de que forma que se encontra o seu filho, de que forma que encontra a sua vida. Eu quero te dizer que se você entregar a sua vida ao Senhor, Ele pode restituir a sua vida. Ele pode restituir aquilo que você perdeu. Você, mesmo ainda que a pessoa venha estar morta, Cristo, Ele pode ressuscitar. O Cristo, assim como Ele foi o Cristo de ontem, Ele é o Cristo de hoje e Ele é o Cristo de amanhã. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você crê, se você entregar a sua vida ao Senhor, Ele pode restituir a sua esperança e Ele pode restituir tudo aquilo que você perdeu. E o interessante é que quando Cristo restitui a sua esperança, quando Cristo Ele restitui tudo aquilo que você perdeu, quando você se entrega verdadeiramente ao Senhor, quando você se entrega de uma forma que deixa Cristo entrar na sua vida, retirar tudo aquilo que não é do agrado dele, quando você deixa Cristo agir, queridos, Cristo, Ele é sobrenatural. Ele faz aquilo que você, aos seus olhos naturais, você olha e você diz, como pode? Sim, Ele pode, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Não importa a forma que você se encontra. Basta que você creia, basta que você acredite, basta que você confie, porque Ele pode fazer todas as coisas. E que nós, então, para terminar, venhamos, que todos nós possamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor, que possamos nos entregar verdadeiramente todos os dias, porque todos os dias nós necessitamos nos prostrar diante de Cristo. Todos os dias nós precisamos nos entregar ao Senhor, porque todos os dias nós pecamos. Então é necessário que todos os dias possamos abrir os nossos corações e pedir perdão ao Senhor todos os dias, que possamos agradecer a Deus todos os dias, porque Ele age de uma forma incrível nas nossas vidas, mas basta que você creia. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, que fica essa palavra nesta noite. Abra o seu coração, mantenha o seu coração aberto para Cristo, se entregue a Ele, deixe Ele entrar na sua vida, deixe Ele entrar na sua casa, deixe Ele retirar tudo aquilo que não é da vontade dEle. Se entregue verdadeiramente a Ele, para que Ele possa agir, para que Ele possa trabalhar, porque foi isso que Ele fez na vida daquela mulher. Ele restituiu, Ele levou a esperança a ela, Ele restituiu aquilo que ela havia perdido, porque ela havia perdido o filho, mas Deus entregou a ela novamente. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque é assim que Ele faz, com a vida de cada um que se entrega a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço aqui a minha oportunidade. Que você fique com a graça e a paz do Senhor. Amém.